Meu nome é Balmes Veiga Garcia, eu sou professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e estou vinculado ao Departamento de Direito Comercial, não é? Atuo como advogado e como professor, além de elaborar pareceres, perícias, enfim, isso de que temas dos quais falaremos nesta ocasião aí, enquanto áreas e aspectos vinculados à profissão que abraça todo esse âmbito jurídico, não é? Então, dito isso, eu iniciaria apontando aí uma divisão importante que existe nessas carreiras jurídicas, não é? Claro, o enfoque dentro da minha área, que é o direito empresarial, comercial, as empresas, não é? Que é aquela divisão entre público e privado, não é? Ou seja, as carreiras públicas e as carreiras privadas. Então, vocês, eu creio que já, a partir de outros vídeos, vocês já perceberam que a formação na área jurídica, independentemente dos campos, não é? Ela possibilita que vocês participem de concursos públicos que exigem esse diploma, não é? E aí vocês, então, exercerão poderão exercer diferentes, atuar em diferentes áreas, né? Seja com a magistratura, nesses concursos públicos, nas carreiras públicas, seja com a defensoria, seja com o Ministério Público, né? Magistratura estadual ou federal, né? Em todas as unidades da federação, defensoria também estadual ou federal, e a promotoria, também federal ou estadual. De maneira que isso também estará à disposição de vocês. São opções que vocês terão dentro da esfera pública, né? E seguramente também isso já foi tratado por outros professores de outras áreas, né? De maneira que me parece bastante interessante enfatizar a questão da área privada, não é? Das atividades de área privada, porque as atividades que envolvem a área pública, então já estão consideradas aí. No que tange à área privada, ou seja, vocês atuando como advogadas e advogados para empresas, no nosso caso, não é, que é o foco do direito empresarial, são as empresas, então vocês poderão trabalhar como assessores, como consultores, não é? Elaborando, por exemplo, pareceres, elaborando documentos, defendendo as empresas, não é? Assessorando-as nas suas decisões empresariais. Então, o profissional do direito, ele vai ter um espaço sempre privilegiado em boa parte das empresas. Grande parte das empresas, a partir das médias e adiante, né, as médias grandes os grandes conglomerados, eles têm nos seus quadros profissionais de advocacia, que vão defender os interesses empresariais, ajudando e elaborando contratos, não é? Atentos à questão do direito societário, não é? Então é um campo interessante, o direito societário, no âmbito empresarial, seja como assessores, seja como consultores, seja elaborando pareceres, seja participando de perícias também, não é? Enfim, um sem número de atividades nessas áreas aí vinculadas às empresas. Então, a elaboração de contratos, não é? As empresas, elas celebram diariamente um sem número de contratos, seja em relação aos consumidores, seja em relação aos fornecedores, não é? E assim por diante. Então, essa questão contratual, esses contratos, eles são da órbita dos profissionais do direito que estão ali vinculados às empresas. Então, esse campo dos contratos, o campo dos títulos de crédito, não é? O campo do direito societário, o campo do direito recuperacional, o campo dos direitos intelectuais, da propriedade intelectual, sinais distintivos, as marcas, os desenhos industriais, as inovações,
Então, como proteger todas essas áreas, isso está vinculado à profissão jurídica. Então, são campos da maior relevância nos dias atuais, não é? O que os operários desenvolvem na empresa, não é? As inovações, todo aquele conhecimento da empresa, isso necessita ser protegido, além das marcas da empresa, eventuais programas de computador, para empresas que estão vinculadas à agroindústria, por exemplo, vocês têm lá as cultivares, as sementes também, como proteger essas sementes que são alteradas pelo intelecto humano, né? Gerando aí uma série de espécies e plantas e alimentos, né? O agroindustrial hoje ele tem uma relevância extraordinária no nosso país. Então, são campos que estão aí esperando por vocês, não é? No âmbito do direito empresarial. Então, essas questões que envolvem as sociedades empresárias, o que nós chamamos de uma maneira rápida assim de empresas, então vocês estarão lá defendendo os interesses dessas empresas, seja em relação aos consumidores, seja em relação às negociações que ocorrem com outras empresas. Então, essa é uma atividade fundamental. Quando nós temos uma empresa de um porte razoável, não é? Então, eles têm lá um profissional da medicina, não é? Todas elas têm lá um profissional da medicina. E o direito também, ele se ombreia a essa área que eu citei. Também a empresa tem que ter pelo menos um profissional do direito para defendê-la, não é? Para atuar em relação a todos os contratos que ela celebra, como disse no início. Então, são esses aspectos que eu gostaria de deixar aqui consignados e colocar a vocês, não é, a importância das carreiras jurídicas no âmbito empresarial. A empresa é um polo de riqueza. Então, eu estou focando agora nesse aspecto central nessa abordagem, que é atinente, que se volta para essa relação e propicia um mercado muito importante para os profissionais do direito, que são as empresas. Empresa como um polo fundamental no desenvolvimento do país, um polo de riqueza. E essa é uma área que ela seguramente depende profundamente da nossa participação. E eu, já encaminhando para o final dessa nossa conversa, eu diria também que uma área que vocês não poderão deixar de considerar é a docência, não é? Está vinculada à docência, professor, não é? Como nos casos que vocês estão vendo aí, como o meu também, né? Como professor, eu atuo profissionalmente, né? Atuo como advogado, né? Nessas diferentes situações que narrei, não é? Parecerista, perito, consultor, assessor de empresas, não é? E também como docente. Então, essa também é uma atividade e é uma área que vocês não poderão desconsiderar, essa área da docência, como os professores que estão aqui participando com vocês e apresentando os seus campos, não é? Então, eles são professores também, atuam profissionalmente, atuam na área pública, são da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, ou atuam na área privada também. Então, essa acumulação, ela pode ser efetuada, ela é possível, e vocês verão isso estão vendo com nas mais diferentes situações e áreas do direito. Então, eram essas as minhas ponderações aqui para vocês, desejando que vocês perseverem, acreditem, estudem bastante. Tudo que vocês estudarem vai ser muito importante depois para a carreira profissional de vocês. E agradecer aqui a iniciativa da nossa Universidade de São Paulo e ao professor Marcos Pérez, que me convidou para que eu falasse aqui em nome do meu Departamento de Direito Comercial, e trouxesse a vocês essas informações preciosas, não é? Para que vocês sigam adiante, que vocês seguramente irão se encaixar no mercado e encontrarão uma identidade naquela alternativa mais adequada, dentre as que eu citei. Então, muito obrigado e um bom dia a todos e todas aí.